o anúncio ontem de licenciamento, de licença de Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo. Havia uma controvérsia, inclusive, se ele era ainda o presidente do Conselho Deliberativo. Ele dizia que sim, o vice dizia que sim, muitos conselheiros diziam que sim, muitos diziam que não, que a reunião convocada há 2 semanas pelo presidente Osmar Stabile era legal e teria valido, e, portanto, já não estava no exercício da presidência. O Pipe entrando, eu vou contar para vocês que eu entrevistei ontem, e agora de manhã, o Felipe Isabella, autor da ação que suspendeu liminarmente a Assembleia de Sócios do Corinthians. Essa Assembleia de Sócios, convocada para o dia 18 de abril, e que para a qual já havia uma comissão eleitoral, né, que é necessária, etc. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar para vocês a decisão da Justiça. A gente gosta de papelzinho, vamos lá, peraí, peguei aqui a decisão. A decisão da Justiça está exatamente, quer ver? Um minutinho, que não está abrindo, vai abrir agora. Aí, abriu. Por que não está compartilhando, então, se eu conseguir abrir? Atenção, atenção, atenção. Aqui. Ontem a gente deu também aqui na live que o Felipe Isabella havia entrado na Justiça e, por causa disso, não é mesmo? Tinha conseguido suspender liminarmente a decisão de marcação da eleição da Assembleia Geral dos sócios do Corinthians para a votação das alterações do Estatuto. A decisão foi proferida ontem pelo juiz, como eu disse ontem aqui, da Terceira Vara Civil do Tatuapé. E aí, segundo ele aqui no finalzinho eu coloco aqui, ó, juiz Luiz Fernando Nardelli, e no final, ó, posto isso, concedo a tutela de urgência para suspender a realização da Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 18. O que é interessante nessa decisão, e vendo os despachos do juiz, é que a marcação da reunião feita no dia 9 de março foi permitida com a presença de jornalistas, e não faltam matérias, reportagens para evidenciar tudo ocorrido, a tutela de urgência merece ser deferida. Portanto, essa decisão de ontem, imediatamente após o anúncio dela, e foi uma ação que correu em sigilo de justiça, então o corintiano o sócio do Corinthians o Pipo entrou, foi surpreendido com o anúncio dessa decisão em ação proferida pelo Isabella, e eu liguei para ele para entrevistá-lo. Ele é conselheiro do Corinthians, fez parte aí de chapas recentes, todas. Bom dia, Pipo. Ele disse que entrou sozinho, que não estava de forma nenhuma em conluio com o presidente Osmar Stabile, e que essa decisão tinha a ver com a preocupação dele do respeito do rito do Corinthians, do rito do Estatuto atual, que não teria sido respeitado pelo presidente, então, Romeu Tuma Júnior, para a convocação dessa Assembleia Geral, apesar de, né, ser um assunto controverso, só no Corinthians quem confia que sim. Aí, antes mesmo de anunciar, aí eu fui atrás do Tuma. Antes mesmo de anunciar que seria ser licenciado, o Tuma se habilitou no processo. Ele se habilitou no processo. Eu fiquei pensando, bom, ele vai tentar caçar essa liminar. No final do dia de ontem, recebo dele essa nota oficial, dele, Romeu Tuma Júnior, essa nota oficial, o papelzinho está aí, dizendo que, diante dos fatos tornados públicos nessa data, especialmente após a decisão liminar que suspendeu a realização da Assembleia Geral destinada à prescrição da reforma do Estatuto, comunico meu licenciamento por tempo indeterminado do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Nos últimos dias saiu, né, não caiu, atirando. Nos últimos dias ficou evidente a construção de uma operação política destinada a bloquear a vontade dos associados. A minha presença na presidência do Conselho passou a ser usada pelo presidente da diretoria, aí ele nomeia, Osmar Stabile, como argumento para inviabilizar a votação da reforma no dia 18, próximo sábado. Sua mais recente manobra, palavras aqui do Tuma, a ação que veio a público na manhã de hoje e que, aliás, foi deliberadamente protocolada em sigilo, mesmo sem qualquer fundamentação que o justifique, tem como única finalidade impedir exatamente a manifestação dos associados. Stabile se utiliza de terceiro, nesse caso Isabella, essa acusação do Tuma, para propor a ação porque tem medo de ser julgado exatamente pelo que é, um traidor
um traidor de cada voto que recebeu, um traidor de cada corintiano que acreditou no seu caráter, um traidor de quem quer um Corinthians democrático, valor que, por sua vez, nos define como instituição. A cronologia delineada da decisão liminar revela isto com clareza. Foi feito um pedido de suspensão da Assembleia, que não foi acolhido imediato pelo juiz. Isso é verdade. O Corinthians foi fixado um período para que o Corinthians respondesse. O Corinthians, através do seu presidente e de diretor jurídico, deliberadamente se deu por citado no dia 8 de abril e concordou com o pedido inicial de barrar a Assembleia. Então, o Corinthians, ao saber, teoricamente, ao saber da ação do Isabella, se é que não sabia, concordou que a ação não deveria acontecer. E no dia 10, diante do pedido de Isabella e da conivência expressa da diretoria do Corinthians, não restou alternativa, segundo tudo aqui, palavras do Tuma, no papelzinho que ele me mandou, suspender a Assembleia. Não é razoável ignorar o significado político dessa sequência. Quando o próprio réu, neste caso o clube, se antecipa e age em convergência com a tese de que pretendia paralisar a Assembleia Geral, o resultado se torna previsível. Aí termino aqui o Tuma. Não serei instrumento dessa manobra, tampouco permitirei a continuidade dos atos ilegais de constrangimento e assédio a funcionários que realmente trabalham pelo Corinthians. Dou esse passo para remover da frente qualquer desculpa fabricada em nome de uma disputa de poder. Saio da presidência temporariamente, da presidência do Conselho, com um aceno ao bom senso coletivo para que a reforma do Estatuto possa andar, para que a Assembleia possa ocorrer e para que o clube não continue refém dos que trabalham nos bastidores para adiar mudanças que o Corinthians já não pode postergar. A partir de agora, todos saberão com mais nitidez quem quer a votação e quem quer impedi-la. Continuarei onde sempre estive, ao lado da democratização do clube. Espero e confie na independência e boa-fé dos associados e torcedores, etc. e tal. Essa é a nota, Pipo. Eu fiz questão de ler, porque ela é muito dura e muito direta contra o presidente Osmar Stabile, que não se manifestou ainda em relação a isso. Mas eu fui atrás, então, do novo presidente do Conselho, agora de consenso, porque ele dizia que não era, mas agora com a saída oficial do Tuma, que é o Pantaleão, perguntando se, como presidente do Conselho, ele vai tentar suspender essa liminar, afinal de contas, ele era o presidente da Comissão Eleitoral, para que isso aconteça no sábado. Ele disse que não pretende fazer isso, que não é só ele que pode fazer, eu acabei de conversar com ele, e ao contrário disso, qual é a prioridade do Pantaleão agora? Ele disse que vai convocar uma reunião em breve, com a urgência necessária, porém eu perguntei qual é a data, ele disse que não tem data para isso, para que seja retomada a votação da reforma do Estatuto no Conselho. Eu perguntei, esse mês, hoje é dia 14, esse mês está difícil, que dia 27 tem reunião para votação das contas, tem os feriados, mas muito breve. Por que tem essa preocupação do muito breve, Pipo? Para terminar aqui. Porque tem eleição esse ano. Se não vota a mudança do estatuto, talvez ela não impacte a eleição desse ano. E o colégio eleitoral continua sendo o mesmo no final do ano. Bom dia. Bom, eu vou colocar mais um papelzinho que é só nosso aqui por enquanto, que é a nota institucional enviada pelo novo presidente do Conselho Deliberativo, com quem eu conversei agora de manhã bem cedo, o novo presidente Leonardo Pantaleão, cuja nota é exatamente a seguinte, aqui, ó. Em razão da licença formal comunicada pelo conselheiro Romeu Tuma Júnior na data de 13 de abril, quanto ao exercício da presidência, passo, a partir dessa data, a exercer regularmente as funções inerentes à presidência desse egrégio conselho, nos termos do Estatuto. A presente assunção decorre do fato superveniente e regularmente formalizado. Mantém-se, nesse contexto, o compromisso permanente com o regular funcionamento das instâncias do clube. De ciência à presidência executiva, ao Conselho de Orientação e ao Conselho Fiscal e aos demais órgãos. É importante esse papel, Pipo, porque essa data aqui, São Paulo, 14 de abril de 2026, que é hoje, assinado digitalmente, protocolado na presidência do clube e dando razão a uma licença e não a uma votação que foi feita na semana passada, retrasada, ela deixa bastante claro que, do ponto de vista legal, o novo presidente do Conselho ignora a última reunião, da qual ele não estava presente, inclusive, que afastou o Tuma. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquela reunião, ao afastar o Tuma, indicou
que fosse aberto um processo na comissão de ética, que era antes presidida pelo Leonardo Pantaleão, e que agora vai ser presidido pela senhora Maria de Carmo, aquela Campos, aquela Maria Ângela Campos, a do golpe da cadeira. Então, precisa ver se a partir de agora, dado ciência que ele só é presidente do conselho por conta de uma licença anunciada, se a reunião passada vai ter existido, não vai ter existido, vai ser ignorada, porque ele não está dizendo que ele está assumindo porque o outro presidente foi afastado, ele está dizendo claramente que ele foi assumido porque o outro não pediu licença.